Boa noite, meu amado, minha querida. Eu sou o pastor Luciano Abílio, sou pastor missionário, sou da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, a CGDB. Faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da DECID, aqui da Ilha do Governador, Assembleia de Deus Central da Ilha do Governador. E estou trazendo de volta, estamos de volta aos nossos vídeos que nós sempre postamos no YouTube, no nosso canal, PR Abílio, pastor Abílio do Rio de Janeiro. E nós estamos voltando para abordar o nosso tema da nossa lição muito importante. Estamos nos aproximando do Dia Nacional de Missões. Segunda semana de setembro, nós comemoramos sempre, o segundo domingo, Dia Nacional de Missões. Mas eu quero trazer para vocês um assunto de suma importância, que dia de missões são todos os dias, não é verdade? E esta lição que nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, ó, quem não vai, quem não frequenta, nós utilizamos esta lição aqui, ó, bíblica da CPAD, tá bom? E o tema da nossa lição está aqui embaixo, ó, que tema maravilhoso, o desafio da evangelização. E eu quero ler um texto com você, que é o nosso tema, sempre das nossas palestras, dos nossos vídeos. Eu quero trazer para você este texto áureo. É o texto áureo da minha vida e deve ser o da sua vida também. Que encontra-se no livro de Jonas, profeta Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 8. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que nos razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Queridos, este tema é um tema que nós temos abordado vários anos e não sai da nossa mente nem do nosso coração. Até porque é um tema muito atual, é um tema muito vivo, que deve estar sempre em nossos corações. O mundo precisa conhecer quem somos nós. O mundo precisa que nos identifiquemos para ele. Só através dessa identificação é que eu vou poder falar de Jesus. Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo 10 em diante, ele dando aquela sua declaração, aquele seu esclarecimento, ele disse assim, ó, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação do Evangelho, a palavra de Cristo. Querido, o mundo precisa conhecer a igreja. A igreja precisa se fazer conhecida pelo mundo. Nós estamos esperando que o mundo venha à igreja. Mas Jesus não mandou o mundo vir à igreja. Jesus recomendou que a igreja fosse ao mundo. Jesus mandou a igreja ir ao mundo. Jesus ordenou que a igreja fosse ao mundo. Marcos capítulo 16 e versículo de número 15. Portanto, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Esta palavra do original é o imperativo contínuo. Imperativo é uma ordem contínua. Jesus nos chamou para que dessemos continuidade à sua obra redentora na terra. De que forma? Pregando este evangelho, anunciando a redenção ao mundo. Irmão, se nós não anunciarmos este evangelho, será em vão, terá sido em vão a morte de Cristo. Porque Cristo não morreu para um grupo de pessoas específico. Cristo não morreu para que nós estivéssemos dentro de 4 paredes, comemorando o seu aniversário, como se faz de ano em ano. Não foi esse o objetivo da morte de Cristo, querido. Não foi esse o objetivo da morte de Cristo, amado irmão.
O objetivo da morte de Cristo foi algo mais além. Eu costumo dizer na igreja que Deus não nos chamou para estarmos reunidos glorificando a Ele dentro de quatro paredes. O objetivo de Cristo ter chamado a igreja, chamados para fora. Ele nos chamou para fora do mundo, nos remiu e nos incumbiu de uma missão. Qual a missão da igreja? Qual a obra primordial da igreja? A pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Anunciar a salvação aos perdidos. Portanto, ide. Jesus nos chamou. Nosso objetivo em estar na igreja é o aprendizado. É para aprendermos com o Senhor Jesus e depois irmos ensinar aquilo que nós aprendemos. Foi isso que Jesus fez com os discípulos. Chamou-os. No capítulo 10 de Mateus, os discípulos já não eram mais discípulos, mas sim apóstolos. E apóstolo significa enviado. Discípulo aprende, mas quando passa a ser apóstolo, significa que você foi enviado para executar alguma obra, executar alguma missão, fazer alguma tarefa específica pela qual você foi designado, meu irmão. Então nós precisamos entender isto aqui. Que ocupação é a tua? Qual tem sido a tua e a minha ocupação? A lição que nós estudamos na semana passada foi justamente os grupos desafiadores. Que grupos desafiadores são esses, queridos? Deixa eu falar algo muito importante para você. Há muitos grupos desafiadores hoje no mundo e nós estamos perdendo. Nós não estamos nos preparando. Quando nós lemos as primeiras lições desta lição bíblica dominical, que tem sido uma maravilha nas nossas igrejas, nós entendemos algo muito importante e maravilhoso. A primeira coisa que nós aprendemos é evangelismo e evangelização. Evangelismo e evangelização são coisas distintas, porém fazem parte do mesmo contexto. A evangelização e o evangelismo técnicas, são as técnicas de abordagem, são o preparo, são as formas de que nós vamos levar o evangelho para os perdidos. Nós queremos separar aqui dentro de dois âmbitos: evangelismo, discípulo, discipulado, evangelização, apostolado. O que é que você quer falar com isso, irmão? Eu quero falar para você, querido, que quando nós estamos na igreja, o propósito de nós nos reunirmos na igreja não é para nós estarmos ali no domingo esperando que o pecador venha, não. O objetivo de estarmos na igreja, nos cultos de doutrinas, nos trabalhos de orações, é porque nós estamos com aquele objetivo que está em Atos 2:42 em diante. Nós estamos perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas contínuas orações, e com o objetivo supremo, aprendermos a palavra de Deus, nos fortalecermos em Cristo e sairmos para executar o nosso apostolado, que é a pregação do Evangelho, que é anunciar Cristo aos perdidos. Que ocupação tem sido a sua? Qual é a sua ocupação, meu irmão? Qual o espaço que você tem ocupado na igreja? Você está preocupado em ter cargo, posições, em ser pastor, em ser presbítero, em ser missionário? Ou você está preocupado em executar com perfeição o teu apostolado entregue por Cristo? Porque Ele nos entregou um apostolado. Ele não nos entregou um título que alguém acha e pensa: eu sou apóstolo. E muitos têm se titulado apóstolos por aí, como disse Paulo. Mas o verdadeiro apostolado, meu irmão, não se baseia em título, se baseia em ações, em execução do Evangelho. Apóstolo significa enviado. Você quer ser enviado, você quer ser o verdadeiro apóstolo de Cristo? Então cumpra com o ID do Senhor. Veja que há nas periferias os grupos maiores desafiadores hoje da igreja. Nós falamos muito de preconceito. Nós falamos muito, hoje no mundo, se fala muito em bullying, em preconceito, em racismo.
Mas nós vivemos isto hoje. Como é que nós estamos? Eu falava com a igreja, na minha igreja semana passada, que nós não estamos preparados para esses grupos. Que grupos são esses? São os grupos dos alcoólatras, são os grupos dos dependentes químicos em crack, em cigarro, em cocaína, né? no êxtase, nas drogas sintéticas, nas drogas formais que os homens usam hoje para destruir a humanidade. Os grupos são aqueles da homossexualidade, dos homossexuais, né? Das lésbicas, do LGBT, grupos desafiadores, meu irmão, os grupos religiosos, os grupos radicais, os punks, os góticos. A igreja deve estar preparada para receber esses tipos de pessoas. Jesus foi o maior exemplo de inclusão social, irmãos. Nós precisamos entender que o papel da igreja é trazer essas pessoas para a inclusão social. Quando nós trabalhamos com a inclusão social, nós trabalhamos também com a inclusão espiritual, meu irmão. Mas essas pessoas são recebidas na igreja e muitas delas são ridicularizadas. Quando sai alguém de um presídio, quando vem alguém do homossexualismo, quando vem alguém das drogas, quando chega na igreja, gera-se aquele impacto que as pessoas começam a olhar